Então, minha gente, que agora eu vou chamar agora, atenção, quem está comigo agora, a produção, é Sabrina. Sabrina, direto sobre a greve dos motoristas, vamos saber, continua ou terminou a greve? Boa tarde, Sabrina, é contigo, mulher. Cidade em ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Nós estamos aqui no Sindicato dos Motoristas de Ônibus, eles que acabaram por decidir agora há pouco a definição total de não estar mais em greve. Nós vamos conversar agora com o advogado da categoria que responde sobre, pedir ao pessoal aqui que a gente está ao vivo, licença, está um tumulto muito grande aqui no local, mas eu vou conversar agora com o Dr. Jonathan Pontes, também a gente está aqui com o presidente do sindicato, Rony Nunes, mas nós vamos conversar primeiro com o advogado. Doutor Jonathan, o que ficou definido nessa reunião de hoje de manhã? A categoria decidiu encerrar a greve, é isso? É isso. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a você que nos assiste. A categoria dos motoristas, ela aceitou em assembleia realizada agora há pouco a proposta apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho e também pelo Sindicato Patronal. Em respeito à população de João Pessoa, que está sofrendo, é quem mais precisa do transporte, assim como os trabalhadores também precisam resgatar os seus direitos. E eu tenho que frisar que esses direitos eles foram suprimidos desde janeiro de 2020. Em janeiro de 2020 eles ganhavam R$600 de vale alimentação. Agora a categoria aceitou uma proposta que hoje é R$440, para subir para R$500 em janeiro e R$550 em julho. Portanto, dentre outras questões, a greve está oficialmente encerrada. Nesse caso, eles voltam a trabalhar em sua totalidade a partir de quando? O ideal é que seja a partir de agora, à tarde, mas eu não sei se vai ser possível, mas a partir de amanhã de manhã, todo mundo já está ao seu posto de trabalho devidamente trabalhando em prol da população de João Pessoa. Agora, doutor Jonathan, eles ficaram satisfeitos? Houve algum princípio de tumulto por conta disso? Eles foram obrigados a aceitar? Não. A diretoria não defendeu a proposta. A diretoria, o seu papel institucional é apresentar a proposta. Houve bastante discussão, a votação não foi unânime, teve alguns debates acalorados, mas a grande maioria, eu posso considerar assim, acima de 80%, aceitou essa proposta, entendendo que ela tem a validade apenas de um ano, que o sindicato marca uma posição histórica, depois de mais de 30 anos, sem nenhum tipo de mobilização, de greve, ele ressurge com esse poder de mobilização e assim, quando chegar em dezembro, obviamente eles vão ter que negociar novas condições de trabalho. Obrigada, doutor Jonathan, pelos seus esclarecimentos aqui. A gente vai ouvir agora o representante maior da categoria. Nós estamos aqui com o Rony Nunes, que é o presidente do sindicato, para falar um pouquinho sobre isso. O Rony já está falando com a imprensa, como a gente acabou de relatar, não foi uma decisão unânime, ou seja, 80% foi que de fato decidiram por aceitar o fim da greve. Rony está falando aqui com a gente ao vivo. Rony, queria que você falasse também um pouquinho com a gente a respeito de como foi essa reunião de hoje. Olha, vai voltar 100%. Amanhã volta a frota 100%. Viu? Amanhã. Amanhã tem alguns companheiros aqui que chegaram e falaram que não ia voltar, mas a gente pediu para voltar, né? Mas a gente sabe como é. Mas amanhã eu garanto, a frota está 100% na rua. 80% da categoria decidiu por definir o fim da greve, mas os outros 20% não. Como é que você vai intermediar o diálogo com esses que não estão satisfeitos? A gente sabe que não vai agradar a todos, né? Mas foi a maioria que decidiu. A Assembleia foi a maioria que decidiu isso aí. A gente vê que o fim da greve foi mais por conta da população mesmo, que estava sofrendo, entendeu? E vamos avançar, né? E se Deus quiser, o ano que vem tem mais. Então a pressão popular ajudou a voltar os ônibus ao normal? Com certeza, a gente está olhando muito o lado da população. Então não foi o que a categoria de fato queria? Não, foi sim o que a categoria queria, foi de fato. Tivemos um avanço muito grande. Tá aí, é a fala do Rony, representante maior do sindicato. Bom, aqui o tumulto está muito grande, como vocês podem ver. A gente está mostrando aqui no interior. Os que não realmente queriam voltar às atividades estão por aqui mantendo um pouco de pressão, mas vão continuar assim nesse debate a respeito do que melhorar para a categoria. Mas greve está encerrada em João Pessoa. Os ônibus voltam em sua totalidade, até porque tem que respeitar todas as regras do Tribunal Regional do Trabalho, que oficializou o retorno imediato das atividades dos motoristas de ônibus de João Pessoa. Eu volto com vocês aos estúdios. O resultado aqui, atenção, né? Você que está assistindo já sabe, a greve termina, amanhã volta ao normal, né? Graças a Deus, né?
Porque para quem precisa do transporte coletivo, estava sofrendo e muito. Estava sofrendo, chegando atrasado, o patrão cobrando a presença do empregado e ele estava fazendo todo tipo de sacrifício para chegar no trabalho e chegar na hora certa. Mas não é fácil, né? Então, terminou a greve. Então, essa é a notícia boa. Terminou. Esperamos que o motorista também seja beneficiado, não é? Pouquinho, mas que seja. Porque também o motorista, realmente ele é sacrificado. A gente tem que ser sincero, ser honesto. Nesse país, um profissional, o cidadão de bem, o homem trabalhador, ele é sacrificado, né? Ninguém vive numa boa, não é só os motoristas. Ninguém vive numa boa. Todo mundo está vivendo um momento de sacrifício. E não é diferente para o motorista. Uma profissão estressante, desgastante, às vezes é humilhado, achincalhado pelo passageiro que às vezes não compreende. É uma profissão estressante a do motorista, né? Em alguns deles exerce a função de motorista e cobrador ao mesmo tempo, mas graças a Deus que está se resolvendo, chegaram a um consenso. Beleza? Deixa eu chamar aqui